Senhor Jesus, sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, de agora para todo sempre. Amém. E aí, como é que está? Eu também sou ser humano, fui acometido por uma gripe e hoje a aula vai ser assim, né? Eu um pouco com essa voz fanhosa e eu espero que minha voz não falte, né? Que a gente começa a falar e de repente a voz começa a falhar. Bem, pessoal, como é que está? Você tem passado bem? Tem assistido o conteúdo? Tem acompanhado as aulas? Como sempre, o nosso intuito principal é transmitir esta mensagem para que o Evangelho chegue ao seu coração, a mensagem de Deus possa produzir um fruto bom e aonde você venha, através dos frutos, produzir bonança, paz, longanimidade, benignidade, temperança, esperança, e esses possam ajudar a sua vida a compreender melhor o propósito da sua vida, da sua caminhada, o propósito de você ter o seu comportamento diante a sociedade, diante as pessoas, ter mais uma compreensão, uma aceitatividade melhor para com os outros, perdoando as pessoas que necessitam mais, né, daquela sua boa palavra amiga, do seu bom dia, né, do seu desculpas, do seu perdão, e mesmo aqueles que nos perseguem, a gente deve ter um bom comportamento para com essas pessoas, né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo nos orientou que orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, porque fazendo isso sereis filhos do Altíssimo. Hoje nós estamos entrando na nossa lição de número 6, crendo em Jesus Cristo. A lição anterior, né, onde nós falamos sobre crendo em Deus Pai, tá? A gente teve a lição crendo em Deus Pai, onde teve toda esse desenrolar da divindade de Deus sobre a sua vontade sobre o ser humano. Isso é de alta importância, a gente entender o que a Bíblia diz para conosco, o que a Bíblia nos passa, porque a palavra de Deus já está dizendo, é a palavra de Deus. Ah, mas foi Deus que escreveu? Lógico que não. Mas foram homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, inspirados e que viram e testemunharam a vida de Jesus, e eles foram lá e relataram tudo o que viram ou sentiram ou foram inspirados para que pudesse transcrever os assuntos, profecias, né, provérbios, salmos e assim todos os contos históricos que veio a ser relatado na palavra de Deus, para que nós tenhamos edificação, fortalecimento e ensinamento, para que a gente não venha ser enganados, né, ou levados por outros intuitos, a quais leva o homem a fazer da sua vida o que bem quer. Ninguém diga, eu sou dono do meu nariz e eu faço o que eu quero. Você até pode dizer isso, mas você terá consequências que talvez não sejam tão esperadas por você. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Quem foi que disse isso? Foi Salomão, em um dos seus livros que ele escreveu, um dos livros mais sábios e de grande repercussão até os dias de hoje, que é o livro de Provérbios. Provérbios, ele tem histórias ali que ainda hoje intriga cientistas, teólogos, né, filósofos, e assim vai. Porque nunca se viu um livro de tamanha sabedoria como o livro de Provérbios.
E essa sabedoria é tão interessante falar sobre isso agora, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E a inteligência é apartar-se do mal. Veja, o que tem a ver, né? Talvez você fosse dizer assim, olha, essa pessoa é sábia porque estuda, lê muitos livros, mas a sabedoria, o princípio, né? Não desmerecendo quem lê livros, quem estuda, quem se capacita, quem faz suas faculdades de direito, filosofia, letras e assim por diante, né? Medicina, que tem muitos livros, que hoje em dia nem tanto, mas que busca conhecimento, que busca a sabedoria. Isso se retratava mais no tempo dos filósofos, né? Como tinha a biblioteca de Alexandria e assim por diante. Então, essa sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. Aí você vai a entender como é que pode a sabedoria se ter o seu princípio no temor a Deus. E a inteligência de se apartar-se do mal. Então, cabe você a buscar essa sabedoria, que é o temor a Deus, e a inteligência de se apartar do mal. Vamos lá, dar início. Crendo em Jesus Cristo, hoje a lição de número 6. O nosso texto bíblico base se encontra em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 e 2. Aí vem o capítulo 5, versículo 11. Perdão, pessoal. Na verdade, é só versículos, tá bom? É o Filipenses capítulo 2, o versículo 1 e 2 e o 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá bom? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Aí vai para o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Desculpa, mil perdões. Mas sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos iniciar com uma oração pedindo a Deus que possa nos direcionar nesse estudo de hoje, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, por a tua graça e a tua misericórdia te pedimos a direção. Senhor, trabalha poderosamente nos corações que vão ouvir esse estudo, essa palavra. Senhor, que a tua palavra possa penetrar nos corações, trazendo entendimento, compreensão sobre o
o objetivo do nosso estudo de hoje. Te peço a direção do teu Espírito Santo. Toma o primeiro e último lugar, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui. Olha, eu já vou pedir 1000 perdões que eu estou com esses sintomas gripais. Já está hoje no 4º dia. E quando a gente está falando aqui, eu sinto esse corrimento na garganta e eu vou ter, não é me assoar, entendeu? É uma coisa dentro do nariz. Então, eu até já vou começando a ficar um pouco fanhoso com a minha voz. Então, eu vou tentar me controlar um pouco e não forçar muito para que eu possa ir até o final e a minha voz não falte. Talvez não é a voz faltar, mas é tudo ficar assim, tapado de ficar falando que nem um pato, né? Amém, pessoal? Olha, para começo de lição, eu vou ler isso aqui para vocês, uma meditação aqui. Um versículo da palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Desculpa. Bem, o texto bíblico base em Filipenses, que é uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipe, em Filipenses, ele traz uma palavra, né, muito forte. Paulo em si, ele fala muitas prioridades e propriedades de Cristo que são o conotando como Deus. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, uma das suas epístolas, é uma das suas epístolas mais interessante, porque ele relata sobre a sua vida. Eu vou aqui pegar essa passagem. Filipenses capítulo 3, do versículo 5 e 7. Olha, eu aquilo que parece abrir bem em cima, né? Desculpa. Olha só. Paulo era judeu e escreveu assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Se você bem analisar essas posições de Paulo, já conota que ele fazia parte de Israel.
ele fazia parte do povo de Israel. E os judeus, você deve saber que muitos hoje não acreditam em Jesus Cristo, né? Tem lá suas justificativas, mas a palavra do Senhor deixa bem claro que desde o início os judeus sempre foram duvidosos, sempre eles tiveram essa postura de colocar dúvidas. Os sacerdotes, os mestres da lei, né? Os fariseus, saduceus, que se aproximavam de Jesus, eram para colocar dúvida, porque Jesus causava ameaça ao sistema religioso da época. Jesus não era bem-vindo ao fazer uma cura no sábado. Jesus não era bem quisto por os seus discípulos colherem espigas para matarem a fome no dia de sábado. E isso causou grande repercussão. Isso causou uma indignação muito grande pelo povo judeu, que tinha a lei, né, ao seu ponto de vista, como a sua forma de interpretação, irrepreensíveis. Jesus era um contraditor. Jesus era um impostor. Ele aniquilava toda a lei. E ele chegava a perguntar: tu queres desfazer da lei? Então essa discussão toda a respeito de Jesus Cristo era muito forte. Sempre os judeus tiveram dúvida a respeito do verdadeiro Messias. E nessa lição de hoje nós iremos trazer muitas compreensões a esse respeito. Uma coisa importante é que Paulo, ele enfatiza aqui na leitura do texto base, justamente trazendo Jesus como Deus. Veja que em muitas passagens da Bíblia, principalmente no Evangelho de João, você vê Jesus falando a respeito de Moisés, que Moisés, ele, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, deixa eu ler aqui para vocês o que essa passagem diz. Bem no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz assim, capítulo 8, ele falou com os fariseus, lá no versículo 23, aonde ele fala assim, mas Jesus continuou a dizer: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Esta cegueira espiritual, ela era tão forte, porque quando se tratava a respeito de Abraão, o próprio Jesus, olha, a passagem que eu quero referir para com vocês está justamente no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 42 em diante, que diz: mas eu conheço vocês, seis que não têm, eu sei que vocês não têm o amor de Deus em vosso coração. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceita, mas se qualquer outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer, recebendo glória um dos outros, mas não vos esforçando para obter a glória que vem do único Deus? Não pensais que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusará perante o Pai?
é Moisés, em quem vós esperais. Se crescem em Moisés, crereis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Olha, Jesus está falando a respeito justamente do principal, né, responsável e legislador da lei de Israel, Moisés. Em outra passagem, muito conhecida para alguns, nós temos aquela passagem ícone, aonde Jesus fala sobre Abraão. Quando se trata da incredulidade dos judeus, é algo muito forte, porque sempre que o Senhor Jesus vem a tratar sobre alguma imagem forte no Antigo Testamento, olha, ele falou aqui de Moisés. E disse que o próprio Moisés iria julgar eles por não acreditar em Jesus. Agora o de Abraão é no capítulo 8. Oito 56. Estava bem pertinho do versículo. Olha só essa passagem aqui, pessoal. Bem, eu falei de Moisés, né? Aonde havia essa indagação. E no capítulo 8, ele vai descrever aqui, Jesus, a respeito da libertação. Tá bom? E essa passagem aqui, Jesus disse assim, ó: respondeu os judeus: não temos razão em dizer que tu és samaritano e que estás possesso de demônio? Versículo 48, 8:48. Disse Jesus: eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, há quem a busque, e ele é o juiz. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que estáis possessos de demônio. Morreu Abraão e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais verá a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensas que és? Quem pensas que és? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para o atirar nele, mas Jesus se ocultou-se e retirou-se do templo. Essa daqui, o próprio texto já diz, desculpa,
O próprio texto já diz que foi um momento tenso, um momento de tensão, aonde Jesus diz que Abraão se alegrou em ver o seu dia. E antes que Abraão existisse, ele já era. Eu sou. Quem é capaz de dizer uma palavra como esta? Então você pode perceber que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele vai falar a respeito dessas ações de Jesus Cristo. Suas curas, suas benfeitorias, tudo. E essas passagens bíblicas que se dão de frente a explicações como esta, onde personagens importantes são colocados como servidores, pessoas a níveis bem abaixo de Cristo. O judeu fica difícil entender um comportamento como esse. Por um outro lado paralelo, ele está ligado a corrupções. Está ligado a Roma na época. Roma dominava sobre Jerusalém e cobrava-se impostos de tudo que você imaginar. Por entrar numa cidade, cobrava-se impostos das pescarias, a quantidade que tinha que pagar para se pescar no mar, né? E isso Roma fiscalizava. Os soldados fiscalizavam. E quando Jesus foi entrar numa certa cidade, cobraram imposto a ele. Ele perguntou: é lícito cobrar impostos dos filhos? Não se cobram impostos só dos estrangeiros? Aí ele mandou Pedro que fosse pescar um peixe no mar, e na boca do peixe tinha uma dracma, e pudesse pagar o imposto, tanto dele como para não se escandalizarem. Mas havia uma escravidão. Nessa passagem do capítulo 8, os judeus dizem que jamais foram escravos. E Jesus estava falando de uma outra escravidão, a escravidão do pecado, porque eles achavam que eles eram escravos de Roma. Jesus não estava falando desse tipo de escravidão, mas eles estavam escravos de Roma, eles estavam presos por Roma, por mais que haviam acordos, né, entre o sacerdote Caifás, né, e os imperadores Pôncio Pilatos, que era o responsável de governar toda a Judéia. Por mais que houvesse esses grandes acordos, o que havia, na verdade, era uma escravidão espiritual. E Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Né? Foi uma das indagações que Herodes, quando teve a oportunidade de conversar com Jesus, ele perguntou: o que é essa verdade? Né? Eu queria saber o que é a verdade. E quando os judeus se defrontam com Jesus, a saber sobre a libertação, porque eu não sou escravo, eles dizem claramente, aqui no capítulo 8, eles começam a dizer: nosso pai é Abraão. E Jesus diz: respondeu eles, versículo 33, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes que seremos livres? Porque Jesus estava falando sobre essa liberdade. Disse Jesus: em verdade vos digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre em casa. O filho
permanece para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele estava falando dele. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo que vim na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. E vos fazeis o que ouvis de vosso pai. Respondeu eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se fosse filho de Abraão, praticaria as obras de Abraão. Mas vocês procuram me matar. Homens, que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Desculpa. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram eles: nós somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e o pai da mentira. Desculpa. Veja, aqui, claramente, uma grande discussão a respeito de personalidades bíblicas importantes. Abraão, Moisés. E quando Paulo vem a falar aos filipenses, ele deixa bem claro na sua postura, de como eu falei aqui, eu li, que Paulo era da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível, né? Tinha todo o cuidado, zeloso. E ele, tudo aquilo ele se deu por de nenhum significado aquilo serviria para ele. Porque hoje ele teve essa explicação de falar que somente ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Yeshua Ramashiach é Adonai. Isso é forte. Se algum judeu estiver me ouvindo aqui, ele sabe que o que eu falei aqui é forte. Então, o que acontece hoje em dia é que as pessoas estão escravizadas no pecado. E esse pecado, com de várias situações, de vários módulos, né? Mentira, engano, né? Maledicência, bebedeira, uso de entorpecentes, prostituições, lascívia, sodomia e coisas semelhantes. Tudo isso causa cegueira, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Olha só, não é a visão,
cegou o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Então essas coisas que vêm hoje a cegar o entendimento, estava também cegando os judeus, causando confusão na mente dos judeus, para que não viessem a crer e acreditar que Jesus Cristo era o Senhor. E Paulo, em uma das suas perseguições, porque ele era perseguidor da igreja, ele estava marcando de ir prender uns judeus, seguidores de Cristo, após a morte de Estevão, que foi apedrejado por pregar Jesus. E quando ele estava a caminho de Damasco, ele cai do cavalo. E ali aquela voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica tateando, querendo saber o que aconteceu, né? Quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isto está relatado em Atos dos Apóstolos, para que nós venhamos a entender hoje a grande missão que Paulo teve, um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele fala em Filipenses, mostrando essa devoção de se ajoelhar, onde todos, de todas as línguas, de todos os povos, e que todos os joelhos se dobrarão e confessarão, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Veja, uma coisa que é difícil hoje para um judeu: confessar Jesus como seu Senhor, confessar Jesus como Messias. Hoje uma pessoa que tem a dificuldade de confessar Jesus como o Salvador da sua vida, como o ajudador da sua vida, para muitos Jesus não foi tão difícil confessar. Para muitos confessar Jesus não foi tão difícil. Quando alcançaste uma cura, quando alcançaste um milagre, quando Deus teve de usar de misericórdia em algum favor que você tenha solicitado, não é difícil confessar Jesus. Mas quando você tem princípios, quando você tem outras doutrinas que você vem a tentar contrapor, e ela vem em confrontar você, uma doutrina como o judaísmo, onde vocês receberam a lei de Moisés, e agora esse Jesus vem com novas ferramentas, com novas indagações, mandando que pode se curar no sábado, coisa que não é lícito, de colher uma espiga no sábado, coisa que não é lícito fazer isso no sábado. Ele quebra a nossa lei, ele não guarda o sábado. E agora, este homem não é de Deus, mas é justamente isto. Jesus veio trazer, e a respeito do sábado, o próprio Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Até do sábado ele é Senhor. Então nós temos que ter esse entendimento sobre o valor real sobre Jesus Cristo em todas essas passagens bíblicas. Paulo era judeu da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Então ele era uma pessoa pura, irrepreensível segundo a lei mosaica, segundo a Torá, ele era irrepreensível. Mas ele viu nele falha, porque ele não acreditava no Jesus. Ele não acreditava nesse Jesus que salva, nesse Jesus que liberta. E ele se tornou o maior pregador, o maior apóstolo, porque acreditou tão somente no impacto
da presença de Jesus. O que nos faz a diferença é a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe nada mais satisfatório do que a verdade. Essa verdade que você vê numa resposta de uma pergunta, de um vestibular, de uma pergunta há muito tempo feita que você não tem recebido, de uma pergunta que você tem alternativas a marcar, daquelas 4 alternativas, uma é a certa. A verdade é que existe sempre uma verdade a ser falada. E não tem outra verdade maior do que esta. Jesus é o Senhor. Jesus é a resposta. Porque quando nós, escravos do pecado, conseguimos, na nossa pequenez, encontrar a libertação de alguns vícios, vício de bebida, começou com uma coisa muito simples e agora a pessoa é alcoólatra, ou de um cigarro, e agora existem vícios mais fortes, como o vício da pornografia, como vícios tipo por dinheiro. Você é viciado em jogatina. Então, o ser humano, ele se arrodeia de vícios que o prendem. Você está preso. Você é escravo do seu vício. E Jesus disse: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essas obras que cegam as pessoas, deixam as pessoas aprisionadas em algum pecado, da prostituição, da lascívia, da sensualidade, da vaidade. Tudo isso que pode se deixar colocar acima de Deus, você se torna escravo dessas coisas. E isso te traz tristeza, sofrimento, agonias, depressões. Hoje o mundo está depressivo por causa de vícios de celulares, de não se conseguir se controlar no uso de um celular. Você não sabe viver hoje se o celular não estiver ao seu lado. Esses vícios, essas prisões, para isso se manifestou o Filho de Deus, para trazer a libertação. E Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas, ele colocou bem claramente, ele tinha por prioridade judeu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Ele poderia dizer com prioridade que guardava a lei, mas agora ele guardava tão somente a Cristo em sua vida, como aquele que traz a verdadeira libertação a partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Vamos, o nosso Senhor, trazer aqui uma rápida, que eu acredito que essa mensagem sobre a lição de hoje, crendo em Jesus Cristo, é justamente dentro de tudo isso que eu falei aqui para você. Essa explanação que eu trouxe hoje, ela sintetiza tudo o que é necessário para você ter um conhecimento sobre o que é crer em Jesus, o que é esse fortalecimento da fé em Jesus,
E veja, não é uma fé não fingida. Porque há muitos outros que se dizem Cristo, Senhor, que são falsos cristos, falsos senhores e falsos apóstolos. Mas para nós, há um só Senhor, Deus o Pai, Jesus Cristo, o que foi morto e ressuscitado. O primeiro ponto, ele fala a respeito do o nosso Senhor. Eu vou tentar ler bem rápido para a nossa melhor compreensão, porque o tema de hoje já foi bem explicado. Eu não preciso ficar tecendo muitas palavras para que você venha entender que Jesus Cristo é o Senhor. São poucas palavras que podem falar muito, porque às vezes a gente fala muito e não fala nada. É por isso que eu disse, é a verdade. A verdade, olha o impacto que teve quando Jesus se encontrou com Paulo, né? Ele caiu do cavalo, Paulo ficou no chão tentando se sintonizar o que estava acontecendo, e ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo. E ele: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi o suficiente. Como também é o suficiente quando Jesus olhou para Maria Madalena, quando foi ungir Jesus no terceiro dia, e o corpo não estava mais lá. E ela saiu desesperada ali ao redor, procurando ver se alguém o via, se alguém tinha visto o que tinha acontecido ali. Porque não havia ninguém. E ela, segundo ela, viu um jardineiro. E foi lá até aquele homem e disse, chorando: você viu o que fizeram com o corpo do meu Senhor, que estava sepultado ali? E ela, chorando, desesperada, saiu correndo. E aí aquele homem, quando ela vai caminhando, ele chama ela pelo nome: Maria. Aquela voz. Somos 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões, 8,500 bilhões de habitantes na Terra. Cada um tem um tom de voz. Cada um tem uma digital. Cada um tem a íris do seu olho diferente. Nenhum é igual a de ninguém. E a voz de Jesus, quando ele falou com ela, Maria, na mesma hora, ela olhou para trás e disse: Raboni, que quer dizer meu mestre. És tu. Esta voz que Paulo ouviu estremeceu seu coração. Quem sabe o que está precisando agora nesse exato momento é você ouvir a voz de Deus. Você, mamãe, que esteja desprezada, chorando por NX motivos, precisando de um resgate de seu filho que está perdido, de algum companheiro que a decepcionou, ou de ver o marido no vício, ou desempregado, passando alguma situação difícil. Está esperando uma só voz, uma só resposta
uma só verdade. Quantas pessoas Jesus só fez a liberação de uma palavra? Efetá, abra-te, seja limpo, e foi limpo. Sai dele, e o espírito saiu dele, o espírito imundo. Se é lepra, seja limpo da lepra, seja limpo do vício, seja limpo da droga, seja limpo de qualquer tipo de maldade que é ocorrente à tua vida, em nome de Jesus, seja limpo. Ouve a palavra de Deus, seja limpo, seja curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, receba a palavra de Deus, receba, em nome de Jesus, o poder da palavra de Deus, desse Jesus simples, esse Jesus que é simples, esse Jesus que faz coisas simples. A palavra dele não é muita, é pequena. A palavra dele é só a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. O poder de Deus é tão grande, meus amados irmãos, que muitas das vezes nós não conseguimos compreender a grandiosidade do Senhor. Nós, com nossas preocupações, com nossos atrasos de pensamentos da nossa vida, achamos que a vida se resume tão somente em ganhar dinheiro, ter um bom status social. Mas o que na verdade a vida se resume é que o homem deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque um dos homens mais sábios e mais ricos que já existiram chama-se Salomão. E Salomão disse que de tudo na vida é vaidade de vaidade, tudo é passageiro, tudo é vaidade. Aquilo que você brigava tanto antigamente, hoje você não busca com tanta ansiedade. Aquilo que você tanto buscava hoje, talvez não seja mais o desejo maior do seu coração. Porque na vida tudo é passageiro. Aquilo que quando eu era mais jovem eu tinha tanto desejo de ter, hoje para mim não significa mais nada. Ou outras coisas parecidas na vida têm grandes significados, mas hoje perdeu o significado. Não tem tanta importância. E é justamente neste ponto que você vê que tudo na vida é vaidade, é passageiro. É por isso que Salomão disse: o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aleluia. Porque esse é o dever de todo homem. Quantos homens talvez esteja aqui me assistindo desejaria uma mulher bonita para ser sua companheira, formosa, né? De olhos azuis e assim e tal? Quantas pessoas? Ou uma morena bonita? Quantos homens não desejariam uma mulher especial? Só que a palavra de Deus também lá em Salomão, Provérbios, que também é de autoria dele, ele diz: enganosa é a graça e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Hoje, muitos homens que talvez estejam me escutando aqui, vai saber o que eu vou falar que é verdade. Que a graça de uma mulher não está na sua beleza. O louvor que uma mulher recebe está em ela temer a Deus. Porque a mulher que teme a Deus, ela não trai o marido. A mulher que teme a Deus, ela não mente para o marido.
A mulher que teme a Deus, essa será louvada. A mulher não é louvada porque ela tem um corpo bonito, porque ela fala bonito, porque ela se veste bonito, porque ela tem adornamentos bonitos. Mas a mulher recebe cantadas. Mas a que teme ao Senhor, essa será louvada. A importância hoje é o temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. E o que nós hoje buscamos é esse propósito de ter uma nossa vida entregue a Jesus Cristo, para que Ele possa tomar de conta de nossa vida, guiar nos seus caminhos, observando a sua palavra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e digo para você: arrepende-te quanto à esperança. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa o inimigo passar tanto tempo com essa cegueira nos teus olhos e você não ter a libertação, seja por doutrina, seja por vício, seja livre. Confesse: Jesus é o Senhor. Somente Ele. Só o nome. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu prometo trazer uma aula de número 2 a esse respeito, porque falar de Jesus, crer em Jesus, vai muito mais além de uma simples lição. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e guarde essa palavra no seu coração. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Cristo é a verdade. Jesus é o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não deixe para trás. Não deixe de lado a oportunidade de você guardar Cristo em sua vida e receber a salvação. Você sabe qual é a salvação mais importante que você precisa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.